tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa oitava videoaula e o conteúdo de hoje é sintaxe, em que estudaremos as palavras que apresentam função de adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Então, pegue seu caderno, pegue seu lápis, anote tudo aquilo que você entendeu, anote tudo aquilo que você não entendeu, que você poderá tirar a sua dúvida lá no Google Meet comigo. Então, vamos lá? Aprender um pouco? Galera, é importante que nos textos jornalísticos, em especial nas reportagens, o detalhamento das informações apresentadas. Para isso, existem palavras e expressões que acrescentam informações a outros termos na oração. Isso significa dizer que, quando nós construímos reportagens, o detalhamento das informações em que nós dispomos lá é muito importante. Para isso, o uso de algumas palavras são necessárias para que esses detalhes apareçam, já que nas palavras que informam, o detalhe pode não aparecer. Então, nós vamos dar a essa informação mais detalhes, ou seja, mais palavras para que ela possa ficar mais detalhada ainda. E essas palavras elas vão apresentar uma função dentro da oração, que é aquilo que a gente vai estudar hoje, que é adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, tá certo? Então, galera, antes de tudo, eu gostaria de explicar por que esse conteúdo pertence à sintaxe. A sintaxe é a área da gramática que estuda a função das palavras dentro da oração, ou seja, como é que as palavras elas funcionam ali, os substantivos que podem funcionar como sujeitos, objeto direto, objeto indireto, tá certo? Como também os verbos que vão apresentar como o núcleo do predicado, e esse verbo pode ser um verbo significativo, um verbo de ligação, e até mesmo o predicado ter mais de um núcleo, tá certo? Que é o caso do predicado verbo nominal. Como é que esses verbos eles vão se categorizar e funcionar dentro da oração, ora determinando a ação, que no caso são os verbos significativos, ora ligando a qualidade ou característica do sujeito, como é o caso dos verbos de ligação, tá certo, gente? Então, hoje nós vamos estudar adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Então, vamos lá começar com o primeiro. Gente, vamos olhar a essa primeira oração e vamos perceber que algumas informações elas foram adicionadas a ela. Então, vamos lá. Segundo a reportagem, amizades virtuais não trazem prejuízo se mescladas à amizade na vida real. Aqui já apresenta uma informação, tá? Entretanto, a gente pode adicionar outras informações que vão detalhar esta frase, que vem posteriormente. Segundo uma extensa reportagem publicada no último domingo na revista Evolução, as amizades virtuais preferidas de muitos adolescentes brasileiros não trazem prejuízo se mescladas a amizades na vida real. Então vocês percebam que uma série de palavras foram adicionadas a essa primeira frase e deu um ar de mais detalhado a esta oração. No caso aqui a gente tem um período, né? Um período inteiro. Então, gente, é isto que nós vamos estudar hoje. Quais são essas funções dessas palavras que são adicionadas a frases de teor mais simples que passam agora para um teor muito mais detalhado, tá certo? Então, a primeira aí, uma extensa, que é um adjunto adnominal. E, posteriormente, tem publicado no último domingo. E na caixa de cima, nós identificamos isso como um aposto. E na caixa de baixo, nós identificamos no último, né? Último, com o adjunto adnominal. E aquela parte em azul, tá? É um adjunto adverbial. E, posteriormente, nós vamos ter na revista Evolução, um adjunto adverbial, e em cima nós vamos ter um aposto, embaixo nós vamos ter ali um adjunto adnominal, em cima nós vamos ter um aposto, tá certo? Embaixo ali nós vamos ter muitos, um adjunto adnominal e brasileiros como adjuntos adnominais, ou como adjunto adnominal. Então a gente vai estudar direitinho cada uma e eu vou começar explicando pelo adjunto adnominal. Mas, primeiramente, nós vamos dar uma pincelada num conteúdo de concordância nominal.
A concordância nominal se dá quando há concordância entre o nome, que pode ser representado por um substantivo ou palavra com esse valor. Então, gente, a palavra principal quando nós tratamos de concordância nominal é o substantivo, tá? O substantivo é o nome que nós damos aos seres ou às coisas que vivem no nosso mundo, como também há palavras que apresentam uma função de substantivo, tá? E quais são essas palavras que apresentam função? Sempre quando elas vierem precedidas de um artigo o ou a, os, as, uma, uns, umas. São as outras palavras que vão apresentar valores de substantivos, já que os artigos eles determinam quem são os substantivos, tá certo? E os termos que se relacionam a ele, ou seja, os adjetivos ou palavra com esse valor. Então, nós vamos ter os artigos, os adjetivos, que vão se relacionar com o substantivo, tá certo? E nós vamos ter que concordar esse substantivo com essas palavras. Se o substantivo está no plural, todas as palavras que se envolvem com o substantivo também estarão no plural. Se o substantivo estiver no singular, todas as palavras que envolvem o substantivo estarão no singular. Se o substantivo estiver no masculino, as palavras que envolvem o substantivo estarão no masculino. E no feminino também, se mudar o gênero, tá certo? Um exemplo é os carros lindos passam todos os dias na rua. Quando eu falo os carros lindos, nós vamos ter aí o substantivo carros, o artigo que determina esse substantivo é os, e o adjetivo que qualifica esse substantivo lindos. Então, vocês percebam que está tudo no masculino e tudo no plural, porque tudo concorda com o substantivo carros. É disso que eu estou falando quando eu trato de concordância nominal. Observe nas frases usadas como exemplo que os adjuntos adnominais que modificam o substantivo, portanto, com características adjetivas, já que a gente vai trabalhar qualidades ou especificações, concordam em gênero, se feminino ou masculino, e número, se singular ou plural com o substantivo, que é aquilo que eu estava já falando com vocês. Então, vou voltar para explicar melhor. Nessa primeira frase, aqui foi adicionada um adjunto adnominal, uma extensa reportagem. Qual é o gênero de reportagem? Portanto, as palavras que vão se relacionar à reportagem estarão no feminino. E reportagem está no singular. Então, as palavras que vão se relacionar com reportagem estarão no feminino e no singular. Então, uma extensa, feminino, singular. Está concordando com reportagem, beleza? Gente, ali, domingo, tá certo? É um adjetivo, tá certo? E ele está concordando com o último, o domingo, último, masculino, singular. Se fosse nos últimos domingos, tá? Teria aí uma mudança, já que domingos é plural, beleza? E aí, galera, lá embaixo, as amizades. E aí a gente vai ter amizades como substantivo feminino e no plural, e o seu artigo determinante as como feminino e plural também. Muitos adolescentes, substantivo principal, está no masculino e no plural, portanto, muitos, tá certo? Que aí vem com a função de um pronome indefinido, tá certo? Porque a gente não pôde classificá-lo como outra palavra, ficou como pronome indefinido, e a gente tem aí adjunto adnominal, que está funcionando como um complemento de adolescentes, uma característica de adolescentes, e está no masculino e no plural. Como também, gente, ali um adjetivo mesmo, brasileiros, que está no masculino e no plural, concordando com adolescentes. Então, percebam que esse fenômeno da concordância de fato ocorre, tá certo? Não é só a concordância do verbo. O verbo concorda com o sujeito. Não, gente. A gente também tem que concordar os nomes, tá? Mas vamos agora trabalhar melhor o adjunto adnominal. Gente, o adjunto adnominal são todas as palavras que funcionam como... São todas as palavras
que são os artigos, os pronomes adjetivos, os numerais adjetivos, adjetivos e locuções adjetivas que acompanham e modificam o substantivo. Então, nós vamos ter as classes de palavras, os artigos, o, a, os, as, uma, uns e umas, tá certo? São os artigos em língua portuguesa, como também os pronomes adjetivos. Daniel, quando é que eu sei que um pronome ele é adjetivo? Quando ele atribui uma característica ao substantivo, tá certo? E aí a gente vai ter os pronomes indefinidos, os pronomes possessivos, funcionando como pronomes adjetivos, como também os numerais adjetivos, tá certo? O primeiro colocado, certo? O colocado, esse primeiro é um numeral adjetivo, tá? Porque qualifica quem é esse colocado, em qual posição ele estava? Em primeiro, então é a característica de colocado. Então a gente tem numerais adjetivos. Como também os próprios adjetivos, que são todas as palavras que qualificam e apresentam as características dos substantivos, e as locuções adjetivas, que são aquelas palavras, uma ou mais palavras que funcionam como um adjetivo. A terra do Brasil. Do Brasil é uma locução adjetiva e pode ser substituído por uma terra brasileira, tá certo? Então a gente tem aí. E todas essas palavras, ora elas vão acompanhar, ora elas vão modificar o sentido de um substantivo, tá certo? E vão atribuir características. Então, gente, por que a função dessas palavras se chamam adjunto adnominal? Porque, gente, do latim ad, tá certo? Significa junto. Junto é uma coisa que tá o quê, ó? Colada com a outra, ó. Junto, né? Assim, né? As pessoas estão juntas, é porque elas estão perto, tá? Ad também é junto e nominal vem de nome, tá certo? Então a gente tem junto, junto, nome, tá? É bem engraçado essa analogia aí, tá? Então, gente, vamos ver como é que esses adjuntos adnominais ocorrem nos textos? Olhem aqui esse trecho de reportagem. Pesquisas apontam que ter uma relação de qualidade com amigos está relacionado ao aumento do bem-estar, principalmente em culturas que enfatizam a individualidade, como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. No texto, a expressão de qualidade é uma locução adjetiva que qualifica o substantivo relação. Portanto, de qualidade, como é uma locução adjetiva, tá certo? Quer dizer que essa relação ela apresenta uma qualidade, é uma característica desta relação ter qualidade, e como é formado por essa preposição e a palavra qualidade é uma locução adjetiva, mas funciona como um adjetivo e modifica o sentido do substantivo relação, de qualidade funciona na oração como um adjunto adnominal. Primeiro, porque atribui uma característica à relação, e segundo, porque modifica o sentido. Eu posso substituir essa expressão de qualidade por outra com o mesmo valor adjetivo? Posso. Se eu falar uma relação de má qualidade, substituiu, modificou o sentido, mas ainda apresenta uma função de atribuição de uma característica. Se eu colocar uma relação de confiança, a mesma coisa. Uma relação de igualdade, a mesma coisa, tá certo? Por quê? De confiança e de igualdade também são locuções adjetivas. De confiança, confiável, certo? A gente dá para substituir pelo adjetivo confiável, beleza, gente? Então, de qualidade funciona como adjunto adnominal porque modifica o sentido do substantivo relação, como também lhe atribui uma qualidade. Outro, gente, é aqui, ó. Uma teoria proposta por Robin Dunbar, psicólogo evolutivo da Universidade Oxford, sugere que temos um limite para a quantidade de relações estáveis que podemos manter dentro de nossa rede de amigos. O número de Dunbar é 150, até mesmo com a ajuda das redes sociais. Então, nós vamos ter aí os artigos e a e os adjetivos evolutivos e estáveis como adjuntos adnominais. Por quê? Vamos lá, um por um, tá? Eles não marcaram uma teoria, tá certo? Que uma
é adjunto adnominal de teoria e proposta é adjunto adnominal de teoria também, tá certo? E todos estão concordando em número e gênero com teoria, mas eles não marcaram, preferiram marcar evolutivo, que é uma característica do psicólogo, tá certo? Então aí nós vamos ter um adjetivo que vai funcionar nessa oração, acrescentando uma qualidade ao substantivo psicólogo, como também modificando o seu sentido, tá certo? E nós vamos ter ali um que vai determinar limite, tá certo? Limite é um substantivo, como também depois a gente vai ter estáveis, relações estáveis, atribuição de uma qualidade. Então, adjunto adnominal está ao lado. Outra coisa, gente, o adjunto adnominal, ele sempre estará colado com o nome. Se tiver uma palavrinha no meio entre essas duas palavras, não é adjunto adnominal, exceto as preposições, quando nós tratamos de locuções adjetivas, tá certo? E aí, gente, nós vamos ter ali a ajuda, tá certo? Então, o artigo ali determinando qual é o gênero, tá? Tá tudo bem direitinho aí, tudo funciona como adjunto adnominal. Galera, outras palavras que vão funcionar agora como adjunto adverbial são os advérbios, tá? Os advérbios são aquelas palavras que podem modificar o sentido do verbo, o sentido de um adjetivo ou de um próprio advérbio, tá? Então, gente, explicando, adjunto adverbial é o termo formado por palavra ou expressão cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância que pode ser de tempo, lugar, modo, afirmação, negação, causa, intensidade. Então, galera, todas essas palavras que modificam verbo, adjetivo ou próprio advérbio são advérbios, tá? E esses advérbios é quando eles vão atribuir uma circunstância. E essa circunstância ela pode ser tanto de tempo, como de lugar, como de modo, como de afirmação, como de negação, como de causa e intensidade. Um exemplo de um advérbio de intensidade é o advérbio muito. Choveu muito. Choveu não, verbo. Quando eu digo muito, eu estou dando uma circunstância a esse verbo. Estou modificando o sentido desse verbo. Dando uma circunstância agora de intensidade. Tá certo? Agora, quando eu digo assim, choveu muito hoje, eu estou atribuindo uma outra circunstância. Estou atribuindo um outro advérbio. Certo? E essa circunstância agora não é mais de intensidade, é de tempo, tá certo? Eu estou especificando qual foi o tempo dessa chuva. Choveu muito hoje, tá? Então aí a gente vai ter duas palavras que são adverbiais e elas vão apresentar uma função de adjunto adverbial. Vamos ver como é que funcionam esses adjuntos adverbiais dentro do texto? Primeiramente, eu gostaria também de recomendar que vocês dessem uma pesquisada em advérbios e saber quais são os advérbios que existem em língua portuguesa, tá certo? A gente tanto vai ter advérbios como locuções adverbiais, tá? Uma ou mais palavras que funcionam como um advérbio. Mas bora lá ver aqui no texto. Mas será que a maneira de se fazer amizades mudou? Na Inglaterra vitoriana, as classes mais ricas formavam amizades através de escolas particulares, universidades e instituições fechadas. Mais recentemente, estudos científicos têm se concentrado na importância de amigos das redes sociais sobre o nosso bem-estar. Mas nem tudo é positivo. Uma recente pesquisa realizada pela ONG de Relacionamentos britânica mostra que uma em cada 10 pessoas na Grã-Bretanha diz não ter amigo íntimo nenhum. Vamos observar quais são as circunstâncias que estas palavras que foram marcadas aí, elas vão apresentar. Então, gente, na Inglaterra vitoriana, a gente vai ter aqui uma especificidade, tá certo? Uma especificidade não, desculpa, uma circunstância de lugar. É na Inglaterra, tá certo? E aí a gente vai ter na Inglaterra vitoriana uma locução adverbial, tá certo? E tudo isso aí vai funcionar como adjunto adverbial, porque define qual é a circunstância de lugar. Da mesma forma, gente, como mais recentemente, a gente vai ter aí o mais
como um advérbio de intensidade e recentemente como advérbio de modo, certo? De modo recente. E o primeiro indica essa circunstância de intensidade e o segundo uma circunstância de modo, tá? E por último, a gente vai ter novamente uma circunstância de lugar na Grã-Bretanha. Vocês devem estar se perguntando qual a diferença de Inglaterra para a Grã-Bretanha. Gente, é questão geográfica, tá? Inglaterra é um país, tá? Mas Grã-Bretanha é o conjunto de países que fica na ilha de Grã-Bretanha, tá? Que aí vai envolver, se eu não me engano, a Escócia, o País de Gales e a Inglaterra. Pode ter outros países. E os Países Baixos não, os Países Baixos é do outro lado. Porque a Irlanda é em outra ilha, tá, gente? Mas a Grã-Bretanha é o conjunto de países que fica localizado na ilha de Bretanha, tá? Que fica ao lado do continente europeu, tá? E aí, gente, para finalizar nossa aula, nós vamos ter o aposto, tá? E o aposto são as palavras e expressões que são adicionadas às orações, porque elas vão ou explicar, ou esclarecer, ou desenvolver, ou resumir outro termo da oração. Entre os vários tipos de apostos, observe os que ocorrem com mais frequência em textos jornalísticos que a gente vai ver agora. Então, gente, explicando o que é o aposto sempre será aquela informação a mais que é dada sobre um termo da oração. Por exemplo, se eu quero dar uma informação a mais sobre o meu sujeito, eu vou lá e coloco um aposto, tá? O aposto ele sempre é identificado por vírgulas. Então, se eu for adicionar um aposto a o sujeito, eu vou ter que isolar esse aposto por vírgula, porque a vírgula vai me dizer que aquilo ali é um aposto, ou seja, uma explicação ou esclarecimento, ou desenvolvimento ou resumo de um termo de uma oração, tá certo? Então, posso ter uma explicação, quando eu quero dizer a explicação do sujeito, então eu digo assim, Maria, uma menina bonita, então eu estou explicando quem é Maria, como eu também posso esclarecer. Maria, a filha de Adalto, tá? Eu estou dizendo que, esclarecendo que Maria é a filha de Adalto. Como também eu posso Maria, a menina que estuda no colégio Adalto Bezerra, ou seja, eu estou desenvolvendo quem é essa Maria. Como também eu posso resumir, Maria, a menina doce, tá? Então eu faço um resumo muito breve, beleza? Galera, então a gente vai ter o aposto explicativo, que é aquele aposto que vai esclarecer um termo da oração que já foi citado, tá? E é fácil de reconhecer pois vem isolado na frase, entre vírgulas, travessões ou parênteses. Então, aqui no texto, ó, amizades são um enorme indicador de felicidade em todas as faixas etárias, explica Melixa Demir, professor de psicologia da Universidade de Northern Arizona, tá? Até mesmo o Tinder, o mais famoso aplicativo de encontros, está testando uma versão chamada Tinder Social com um grupo de usuários na Austrália. Então, gente, professor de psicologia da Universidade de Northern Arizona é uma explicação de quem é Melixa Demir, certo? Então, é um aposto, está identificado por vírgula, a gente pode logo saber quem é, ou que essa frase que está em negrito é um aposto, como também o mais famoso aplicativo dos encontros que explica, esclarece o que é o Tinder, tá certo? Que é um termo da oração, tá? É um sujeito. Gente, como também eu vou ter um aposto especificativo que individualiza o termo de sentido genérico. Ele não aparece entre vírgulas e com frequência é um nome próprio, tá certo? Então, quando eu, por exemplo, eu vou dizer assim, uma empresa, uma empresa é um termo de sentido geral, porque nós temos várias empresas. Mas eu posso dizer assim, a empresa Tramontina. Quando eu digo a empresa Tramontina, Tramontina é um aposto especificativo de empresa. Por quê? Esclarece que essa empresa pertence à marca Tramontina, tá? Então vamos ver aqui. Nem tudo é positivo. Uma recente pesquisa realizada pela ONG de relacionamento britânica, Relate, mostra que 1 em cada 10 pessoas na Grã-Bretanha diz não ter amigo íntimo algum. Então vocês percebem que esse Relate é a especificação, tá? É a especificação do termo geral ONG de relacionamentos britânicos, porque pode ter várias. É um termo de sentido genérico.
Mas quando eu boto relate, eu individualizo, eu especifico. Por isso que esse aposto, ele é especificativo, tá certo? Gente, os exercícios os exercícios desta videoaula estão lá nas páginas 84 e 85, especialmente nas questões 21 a 24, como também tem questões no TD. Desculpa a videoaula longa, mas esse conteúdo precisa de uma explicação bem apurada. Um beijo para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.